Por mais que naquele momento a vontade do povo, Deus estava agindo naquele lugar. Então, querendo ou não, Saul, ao ser ungido por Deus, ao ser ungido por Samuel, eu creio que Deus estava permitindo, naquele momento era uma permissão de Deus, em que Saul fosse ungido, assim como Davi fora também ungido por Samuel. E esse homem é casado. Saul tem uma mulher chamada Ainoã. É o mesmo nome da mulher de Davi. Ainoã, filho de Aimás. E esse homem tem 5 filhos, 3 homens e 2 meninas. Jonatas, que é muito falado, Isbe e Malquissua. E 2 filhas, Merabe e Mical, que os irmãos conhecem muito bem. A maioria conhece muito Mical, porque desprezou Davi, e conhece a história de Jonatas, que foi usado naquele incidente de Mefibosete. Mas Saul tivera outros filhos. E quando eu começo a observar, quando eu começo a ler a história desse homem, eu vejo que esse homem ele fez missões. Esse homem ele faz missões no local onde ele residia. Porque missões não pode começar num país distante. Missões há de se convir que começa dentro do nosso lar. E esse homem era um homem revolucionista. Esse homem é um homem que gostava de trabalhar. Por que eu falo isso? Porque houve em uma ocasião em que Israel estava numa situação difícil, num lugar chamado Jabes Gileade. Israel está sitiado, Israel está preso, o povo amonita estava cercando Israel. O rei dos amonitas, Naás, estavam ali sitiando o povo de Deus em Jabes Gileade. E quem se levanta naquele momento para que Deus desse vitória? Saul. Deus usa de poder. E quando você lê a história, você entende que esse homem naquele momento, ele é um instrumento de Deus. Assim como foi Ciro. Você lembra de Ciro no livro de Isaías, quando a Bíblia diz que Ciro é ungido? Aí temos que analisar o contexto, porque essa unção de Ciro não é a mesma unção de Davi. Davi foi ungido pelo Senhor. Quando a Bíblia diz que Ciro, naquele momento, era rei da Pérsia. Pérsia era um povo inimigo do povo de Deus. Então não tem cabimento Deus chamar Ciro de ungido. Não. Quando Deus fala que Ciro é ungido, é porque naquele momento Ciro, ele age de maneira benéfica para com o povo de Deus. É como se hoje o nosso presidente fizesse ou levantasse alguma lei em benefício da igreja. E aí Deus, na sua soberania, o chamasse de ungido. Mas não ungido no sentido de unção, mas no sentido de, naquele momento, ele abriu o seu coração para que Deus pudesse fazer alguma coisa. E eu vejo isso na vida desse homem, Saul. Perde o reinado. A Bíblia diz, irmãos, havia uma ordem dada por Samuel. Tem que esperar. Você não tem autonomia para sacrificar nada. Mas ele não espera. Ele espera um dia, 2, 5º dia, 7º dia. E eu gosto de imaginar a cena. Imagino esse homem aqui colocando o sacrifício. E diz a Bíblia que quando ele começa a sacrificar, Samuel aponta. Eu imagino Samuel nesse momento colocando a mão na cabeça, e Samuel vira para Saul e diz assim: hoje o teu trono seria confirmado. Mas por causa dessa atitude, eu, o Senhor, tenho me aprovido de um rei, um homem segundo o meu
coração. E esse homem é Davi. E Deus também nessa noite procura homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que possamos fazer missões. Missões é algo sério. Missões, no plural, é diferente de missão. Não é verdade? Carol, por favor, faça um organograma de quanto foi arrecadado na feira missionária. Isso é uma missão. Vai fazer um organograma, quanto entrou, quanto saiu. É uma missão. Agora, missões é um termo aplicado para a igreja. E somente a igreja tem poder de fazer missões. E não existe missionário sem igreja. Se você conhecer uma pessoa, sou missionário, e não tem carteira de igreja, não é missionário. Porque para ser missionário, tem que estar afiliado a uma igreja local. Porque a igreja é a única agência, terrenamente falando, autorizada a enviar missionários. Então você não entendeu que para você fazer missões no sentido mais amplo da palavra, você tem que ser filiado a uma igreja local, tem que estar debaixo de uma autoridade, porque missionário que é missionário não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que vai, de acordo com a vontade de Deus. E se você é missionário, qual é a vontade de Deus? Para mim e para você? É ir. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o nosso papel como missionário. Todos nós somos missionários. É verdade que há pessoas com chamado específico, mas todos nós somos um missionário. Quando está no ônibus, no metrô ou no trem e alguém senta e Deus te incomoda a falar, naquele momento você está cumprindo o ID de Jesus. E eu vejo isso na vida de Saul. Quando você começa a analisar esse texto, imagina alguns irmãos aqui, meu Deus, não tem nada a ver, mas não vão entender que tem. E aí vocês observaram alguns envolvidos aí nesse enredo. Quis, pai de Saul. Saul, na verdade, é a jumenta. São os três envolvidos na história. E aí você tem que aplicar isso. E eu apliquei da seguinte maneira: Quis nesse momento é Jesus. Saul, eu e você. As jumentas, algo de valor. Não podemos pensar em jumento como quadrúpede somente, não. Jumento era um animal de valor, tanto o jumento quanto o boi. Se você reparar os textos bíblicos, na verdade, geralmente tem boi e tem jumento junto, porque ambos os animais tinham valor, só que o jumento valia mais. Isso é tão sério que aqui no Nordeste há uma lei que defende o jumento. O jumento não pode trabalhar mais de 8 horas. É uma lei que rege no Nordeste do nosso país. Um animal de valor. E aí eu pergunto para você: o que você tem feito para buscar a jumenta perdida? Se a jumenta é algo de valor, é papel meu e seu ir atrás, irmãos. Ninguém busca aquilo que não foi perdido. Não tem nem lógica. O que você tem feito? Que jumenta tem se estrado dentro da sua casa, da sua vida, e você não tem buscado? Hoje é o dia, hoje é o tempo de você se levantar e ir atrás dessa jumenta. E jumento é algo de valor. Tanto é verdade que eu vejo o jumento presente na vida de Jesus. Quando ele nasce, na estrebaria, você observa que é um jumento ali. Outra ocasião é quando ele foge para o Egito. Ele foge em cima de um animal, do jumento. E você vê mais tarde, quando ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, a Bíblia diz que ele pegou um jumentinho, algo de valor. E tem muitos hoje